Em outubro de 2017, uma série de ataques a delegacias e prédios do governo moçambicano na província de Cabo Delgado tomaram o centro da discussão internacional. E o responsável era um novo grupo fundamentalista religioso, inspirado nas ações do Al-Shabaab e até mesmo do Estado Islâmico, que se auto-intitulava de Ansar al-Sunnah. 7 anos depois, o que começou com um ataque focalizado se tornou uma crise que já levou à morte de 6 mil moçambicanos e o deslocamento de até 400 mil pessoas das províncias vizinhas de Cabo Delgado. Além de hoje já envolver grupos jihadistas internacionais e uma complexa rede de tráfico internacional. Meu nome é Gustavo e eu faço Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou tentar explicar como que a crise em Cabo Delgado consegue nos mostrar algumas características comuns com outros grupos insurgentes no contexto do pós-Guerra Fria, dentro de um contexto de um novo tipo de conflito que demanda respostas ainda mais complexas. Rapidamente, vamos situar um aspecto muito importante da posição geopolítica de Moçambique, que são as suas riquezas naturais. Para este ensaio, o mais importante são as vastas jazidas de rubi e, de gás, e reservas de gás natural descobertas recentemente no país. Deste modo, Moçambique tem buscado explorar melhor essas atividades econômicas, fazendo parcerias com China, Índia, até mesmo Brasil, e também com empresas privadas, especialmente norte-americanas e europeias, que já possuem um histórico de extração dentro do país, né, como um legado do colonialismo do século passado. Retornando ao tema em questão, o fato dos ataques em Moçambique terem acontecido na província de Cabo Delgado é bastante importante, porque a região é a grande reserva de gás natural e de rubis no país. As empresas multinacionais elas têm historicamente agido de modo a expropriar os moradores sem a compensação adequada, a superexplorar a mão de obra moçambicana e escoar os lucros da atividade meio que inteiramente para fora do país. Portanto, é muito importante a gente entender que o crescimento do Ansar al-Sunnah e de grupos como ele não advém do abstrato, do mundo imaterial, mas sim das condições contraditórias da economia global, especialmente em Moçambique, que é bastante consoante com o que acontece em outros países com problemas bastante similares. Os ataques de 2017 eles se focaram especialmente em prédios governamentais, como uma forma de represália a um passado de abuso pelas autoridades moçambicanas. E a partir desse evento, os fundamentalistas eles passaram a assumir táticas de terrorismo doméstico, como emboscadas, decapitações em massa e uso de explosivos improvisados, e entre outras que são bastante consoantes com outros grupos ao redor do mundo. Nesse sentido, a gente encontra a primeira característica dessa forma de insurgência, que é a escolha de não discernimento entre civis e combatentes. Então, os ataques do grupo, eles não possuem um fator estratégico para derrotar o inimigo. O terror e a destruição, eles meio que servem em prol da continuidade do conflito. É o caos pelo caos, essencialmente. E a partir desses ataques, o grupo tem esparsamente buscado disputar territórios em Moçambique, com destaque à tomada da cidade de Mocimboa da Praia, importante centro na província de Cabo Delgado. Mas de resto, o grupo age sem uma localidade definida, sem fronteiras pré-definidas, sem uma capital administrativa ou até mesmo uma liderança centralizada. De modo que definir como se organiza o Ansar al-Sunnah internamente é um pouco impossível. E desse modo, a dinâmica do conflito acaba mudando radicalmente, porque ele não acontece entre projetos de nação que se entendem legítimos, mas entre um governo organizado e um grupo não estatal que não tem pretensões de se organizar, pretensões de assumir uma forma de nação, de estado, de governo. Desse modo, os meios de financiamento do Ansar al-Sunnah também não são parecidos com aqueles do passado, com os grupos insurgentes do período da Guerra Fria, que podiam se financiar através daquela dinâmica de conflito político-ideológico que fazia com que Estados Unidos e União Soviética colocassem muito dinheiro em grupos de oposição em países inimigos. Hoje em dia, os grupos sem apoio internacional, eles precisam criar uma capitalização interna, o que no caso do Ansar al-Sunnah se dá pela ilegalidade, através do tráfico ilegal de rubis e de madeira. E é muito interessante apontar que a partir do momento que o tráfico passa a ser aquilo que mantém o grupo vivo, a existência dos rebeldes e a sua luta passa a se tornar cada vez mais interligada com a continuidade do tráfico. Dentro desse cenário, a gente já pode entender a importância da temática de Moçambique, tanto para o país quanto para os seus vizinhos, visto que a estabilidade da África Austral é ameaçada pela proliferação de grupos insurgentes fundamentalistas e as suas práticas econômicas. O fato do Ansar al-Sunnah ter sido inspirado e hoje cooperar com o Al-Shabaab, que é da Somália, já indica um potencial avanço da influência em direção ao extremo sul do continente.
Nesse sentido, após o anúncio do grupo do Ansar al-Sunna em jurar lealdade ao Estado Islâmico, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral realizou uma reunião emergencial para criar um plano conjunto de combate ao grupo. Com tudo que foi dito, eu acho que a gente pode seguramente categorizar o conflito em Moçambique como um conflito de terceiro tipo, como descrito pelo teórico Caleb Host. A gente pode afirmar isso por causa de algumas características muito essenciais desse novo tipo de conflito. O primeiro é a transnacionalidade. O conflito em Moçambique ele tem origem transnacional devido à sua ligação com Al-Shabaab da Somália, mas também possui um impacto transnacional através da sua cooperação com outros grupos e a ameaça à segurança coletiva da África Austral. Além disso, diferente dos conflitos convencionais, os objetivos dos beligerantes não é territorial e muito menos bem definidos, de forma que é um pouco difícil de entender como que o Ansar al-Sunna enxerga o final dessa guerra ou como que você pode negociar o final desse conflito. O que leva à terceira característica, a dificuldade na pacificação do conflito. A fluidez presente torna o processo de pacificação muito complexo e somente possível numa visão a longo prazo, visto que a derrota no campo de batalha não tem sido suficiente para acabar com as atividades do grupo. Nesse sentido, é necessário um processo de construção de paz para o futuro de Moçambique e para o futuro da região. Por último, eu gostaria também de analisar e criticar rapidamente as respostas do governo moçambicano, que inicialmente tem tratado o Ansar al-Sunna como se fosse um bando de bandidos, de modo que os seus membros foram caçados, presos e mortos em combate, torturados, perseguidos, sem quaisquer reflexões acerca dos impactos disso, das reais causas do problema. Em outras palavras, o entendimento do problema em Moçambique foi baseado no preceito da guerra convencional, onde existe um inimigo e nós temos que destruí-lo completamente no campo de batalha. Entretanto, como já explanado aqui, o caso de Cabo Delgado não se caracteriza como um conflito convencional, de modo que a resposta que o governo teve não obteve o resultado de pacificar o problema. Na verdade, o resultado foi o contrário. Os líderes que foram perseguidos e torturados viraram expositores de propaganda. Os presos passaram a converter outros prisioneiros à causa, de um modo muito similar ao que aconteceu no surgimento do Estado Islâmico no Oriente Médio. E os mortos apenas viraram mártires por uma causa. E do lado da população, a resposta violenta, quando não acompanhada de um plano estratégico, político e propagandístico, apenas aumentou o poder retórico que o Ansar al-Sunna tinha dentro da população pobre, que já enxergava o governo como brutal e entreguista, que só foi reafirmado pelos constantes desrespeitos aos direitos humanos, aos relatos de tortura e à perseguição de pessoas que podiam ou não estar envolvidas com o grupo. A abordagem convencional de um confronto direto se mostrou ineficaz contra um grupo como o Ansar al-Sunna, cujas raízes estão profundamente entrelaçadas com as problemáticas econômicas, políticas e sociais de longa data em Moçambique. Para o governo responder, ele precisa primeiramente adotar uma abordagem que vá além do aspecto militar. Isso significa entender e abordar as causas subjacentes do conflito, isto é, a marginalização econômica e a exclusão social que permeiam as comunidades de Cabo Delgado. O governo deve priorizar, contrapor a narrativa do Ansar al-Sunna, desmistificando suas falsas respostas a problemas reais do povo. Desse modo, é claro que Moçambique não consegue enfrentar esse desafio sozinho. São necessários recursos administrativos, técnicos e financeiros muito grandes para traçar esse plano a longo prazo que consiga efetualmente minar a influência do terrorismo. A cooperação internacional, então, é crucial e ela precisa ser direcionada para atacar a raiz do problema, as contradições do sistema econômico e a superexploração de uns países para o benefício de outros. De modo geral, para resolver os problemas modernos, e não somente em Moçambique, mas na América Latina, na Ásia, no mundo todo, e não somente em relação ao terrorismo internacional, mas também em relação às mudanças climáticas, à problemática da fome, da pobreza, se mostra crucial uma nova perspectiva de governança internacional, uma cooperação que ultrapasse os interesses nacionalistas e desafie as desigualdades advindas da ordem econômica capitalista regente. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana.